Você já sentiu que sua vida estava em meio a uma tempestade? Que tudo ao seu redor parecia desmoronar, como se trovões e relâmpagos caíssem sobre seus ombros, trazendo dor, medo e incerteza. Hoje, você vai conhecer a história de uma santa, poderosa, que enfrentou uma tempestade avassaladora na própria vida e mesmo assim se manteve firme na fé. Uma mulher de coragem inabalável, que não cedeu ao medo e desafiou tudo e todos por amor a Deus. Estamos falando de Santa Bárbara, a protetora contra tempestades. Se você já passou por momentos de grande turbulência, seja emocional, financeira, de saúde ou espiritual, saiba que Santa Bárbara pode interceder por você. Antes de contar sobre os milagres dessa santa impressionante, eu quero convidar você para fazer uma oração poderosa, pedindo a proteção dela para a sua vida e para aqueles que você ama. Santa Bárbara intercede contra as tempestades externas e internas. Se você precisa de um milagre, essa oração pode ser a resposta. Então, fique comigo até o fim, porque hoje você vai descobrir o segredo para pedir uma intercessão verdadeira a Santa Bárbara e como essa poderosa santa pode transformar sua vida. E agora, antes de continuarmos, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com quem precisa de uma bênção urgente. Vamos juntos fazer essa oração? Se você precisa de proteção contra os temporais da vida, contra as dificuldades que parecem avassaladoras, essa oração pode trazer paz ao seu coração. Então feche os olhos, respire fundo e repita comigo. Oração de Santa Bárbara. Ó Santa Bárbara, protetora contra as tempestades, tu que enfrentaste os ventos furiosos da perseguição e permaneceste firme na tua fé, protege-me das tempestades da vida, dos relâmpagos do medo, da chuva das tristezas e do vento das incertezas. Clamo a ti, Santa Bárbara. Afasta de mim todo o mal e cobre-me com tua sagrada proteção. Sei que tua intercessão é poderosa diante de Deus, por isso confio a ti minha vida, minhas dores e minhas aflições. Com tua fé inabalável, dá-me forças para seguir firme. Derrama tua bênção sobre minha casa e livra-me das tempestades visíveis e invisíveis que tentam me abalar. Amém. Que essa oração toque seu coração e que Santa Bárbara interceda por você neste momento. Agora me diga, para quem você dedica essa oração? Qual é a tempestade que você está enfrentando? Deixe nos comentários o nome de quem precisa dessa proteção e juntos vamos orar por essa pessoa. Santa Bárbara não é apenas uma santa histórica, ela ainda age. Muitas pessoas ao redor do mundo relatam graças e milagres recebidos após suas orações. Agora que fizemos a oração, você pode fazer um pedido de intercessão de forma ainda mais profunda. Aqui está o que você deve fazer. Pegue um papel e escreva seu pedido. Pode ser um problema de saúde, dificuldades financeiras, conflitos familiares ou qualquer tempestade que esteja te abalando. 2. Coloque esse pedido em um local especial. Pode ser no seu altar, embaixo do travesseiro ou até dentro da sua Bíblia. Acenda uma vela branca em nome de Santa Bárbara. Enquanto a vela queima, reze novamente a oração que acabamos de fazer. 4. Acredite. A fé move montanhas e Santa Bárbara já fez milagres impressionantes. Se você precisa de uma graça, não tenha medo de pedir. Agora me conta, qual é a tempestade que você quer que Santa Bárbara acalme em sua vida? Escreva nos comentários e vamos juntos pedir essa intercessão. Santa Bárbara não apenas sobreviveu a uma tempestade em sua vida, ela se tornou um escudo contra elas. Muitos fiéis relatam milagres atribuídos à sua intercessão. Alguns dos mais impressionantes são proteção contra raios e tempestades. Em várias cidades ao redor do mundo, casas que possuíam uma imagem de Santa Bárbara foram milagrosamente poupadas de incêndios causados por raios. Cura inexplicável. Pessoas com doenças graves que os médicos já haviam desenganado relataram uma recuperação impressionante após pedirem sua intercessão. Livramento de acidentes fatais. Há registros de marinheiros e trabalhadores de minas que foram salvos milagrosamente quando invocaram Santa Bárbara em momentos de perigo. Se você já recebeu um milagre
ou conhece alguém que foi agraciado, pela intercessão de Santa Bárbara, compartilhe sua história nos comentários. Santa Bárbara viveu no século III, em meio a perseguições brutais contra os cristãos. Ela nasceu em uma família pagã, mas ao descobrir a fé cristã, decidiu seguir Jesus, mesmo sabendo que isso colocaria sua vida em risco. Seu próprio pai, um homem poderoso e influente, tentou de todas as formas fazê-la desistir da fé. Ela foi aprisionada, torturada, mas não negou Deus. Diante de sua resistência, seu próprio pai a condenou à morte. E foi nesse momento que o céu reagiu. Diz a tradição que, no instante em que seu pai executou a sentença, um raio caiu dos céus e o atingiu mortalmente. Foi assim que Santa Bárbara se tornou a protetora contra tempestades e raios. A sua santidade foi reconhecida pela Igreja e ela foi canonizada pelo Papa São Pio V, tornando-se um exemplo eterno de fé e coragem. Se a história de Santa Bárbara tocou seu coração, não se esqueça de deixar nos comentários o nome de quem você quer que intercedamos em oração. E mais, se inscreva no canal, ative as notificações para mais histórias inspiradoras e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa da proteção de Santa Bárbara. Que essa poderosa santa proteja você e sua família das tempestades da vida. Desde pequena, Bárbara viveu cercada pelo luxo e pelo privilégio. Seu pai, Dióscoro, era um homem poderoso, influente e extremamente rígido. Ele desejava que sua filha seguisse um caminho que garantisse riqueza e status, casando-se com um nobre e mantendo o nome da família entre os mais respeitados da cidade. No entanto, algo dentro de Bárbara sempre a inquietava. Por mais que estivesse cercada de riquezas, seu coração ansiava por algo maior, algo que o ouro e os privilégios não podiam comprar. O primeiro sinal de seu chamado veio de forma silenciosa, como uma brisa suave. Um dia, enquanto caminhava, pelos arredores da grande torre onde vivia, construída por seu pai para protegê-la do mundo exterior, Bárbara observou o céu aberto e infinito. Ali, sentiu algo que nunca havia sentido antes. Uma presença grandiosa, um chamado para algo além da vida que conhecia. A grandiosidade da natureza a fascinava. O brilho do sol, o sopro do vento e a imensidão das montanhas despertavam nela uma certeza profunda. Existia algo maior, uma verdade além do que seu pai lhe ensinara. Em segredo, Bárbara começou a buscar respostas. Ela entrou em contato com cristãos escondidos que lhe ensinaram sobre Deus e sobre o amor de Cristo. Cada ensinamento era como um novo horizonte se abrindo diante de seus olhos. A jovem sentiu seu coração inflamar-se de fé. Sabia que sua vida jamais seria a mesma. Não demorou muito para que Bárbara tomasse sua decisão. Ela se converteu ao cristianismo e passou a dedicar sua vida a Deus. Mas isso significava um desafio imenso. Seu pai era um homem de orgulho implacável e jamais aceitaria que sua filha rejeitasse os deuses pagãos que ele adorava. Mesmo sabendo do perigo, Bárbara se entregou à fé com todo o coração. Começou a orar escondida, a jejuar e a buscar conhecimento sobre os ensinamentos de Cristo. Em um ato de devoção, ela ordenou que uma terceira janela fosse aberta em sua torre, simbolizando a Santíssima Trindade. Essa decisão, simples aos olhos de muitos, foi um ato de resistência, pois era sua forma de proclamar sua fé sem medo. A presença de Deus crescia em sua alma. Ela sabia que cedo ou tarde seria descoberta, mas estava disposta a enfrentar qualquer consequência. O dia da revelação chegou. Dióscoro, ao perceber a transformação de sua filha, ficou furioso. Como ela ousava rejeitar os deuses de seus antepassados? Como poderia se voltar contra as tradições da família? Bárbara não recuou. Diante do pai, ela declarou sua fé com coragem inabalável. Disse que acreditava em um Deus único e verdadeiro, que sua alma pertencia a ele e que não se curvaria diante de nenhuma outra crença. As palavras da jovem foram como um trovão na mente de Dióscoro. Ele não podia permitir que sua própria filha desonrasse o nome da família. Seu orgulho falou mais alto que qualquer laço de amor paterno. Ela foi aprisionada em sua própria torre. Dióscoro acreditava que, isolando-a e impondo-lhe sofrimento,
ela desistiria de sua fé. Mas Bárbara permaneceu firme. Enquanto estava sozinha, presa entre as paredes de pedra, sua fé crescia ainda mais. Ela sabia que não estava sozinha. Deus estava ali com ela. Mesmo em meio à escuridão da prisão, algo extraordinário aconteceu. Naquela noite, enquanto Bárbara orava, sua cela foi preenchida por uma luz intensa e reconfortante. No dia seguinte, quando os guardas vieram vê-la, perceberam algo inexplicável. Seus ferimentos haviam desaparecido. Ela fora espancada, castigada, mas não havia mais sinais de dor em seu corpo. Os soldados ficaram aterrorizados. Como aquilo era possível? A notícia do milagre logo se espalhou. Algumas pessoas começaram a acreditar que Bárbara realmente possuía uma conexão divina. Outros, temerosos, tentaram esconder o ocorrido para não enfurecer Dióscoro ainda mais. Mas ele não podia ser contido. Seu ódio crescia a cada dia. Ele estava decidido a fazer com que Bárbara renunciasse à sua fé. Dióscoro levou sua filha diante do governador da cidade. Ela foi julgada publicamente, humilhada e pressionada a negar sua fé. Mas Bárbara não se curvou. Seus olhos estavam firmes, cheios de paz. Seu coração sabia que nada no mundo poderia separá-la do amor de Deus. Ela foi condenada. E o pior, seu próprio pai foi o executor de sua sentença. No instante final, algo impressionante aconteceu. Assim que sua vida foi tirada, um estrondo poderoso ecoou pelo céu. Nuvens escuras cobriram a cidade. Relâmpagos cortaram os céus e um trovão ensurdecedor caiu sobre Dióscoro, fulminando-o instantaneamente. Era como se o próprio céu tivesse vindo em defesa da jovem mártir. O nome de Santa Bárbara se tornaria eterno. Ela se tornou o símbolo da fé inabalável, da coragem diante da perseguição e da proteção contra as tempestades. E, desde então, passou a ser invocada por aqueles que enfrentam tempestades reais e espirituais. Seus milagres atravessaram os séculos e sua devoção cresceu ao redor do mundo. Santa Bárbara vive na fé daqueles que, mesmo diante das maiores tempestades, permanecem de pé. Após sua morte trágica, a história de Santa Bárbara começou a se espalhar rapidamente. Seu martírio não foi esquecido. Pelo contrário, se tornou um símbolo de resistência e fé inabalável. O primeiro grande milagre atribuído a ela aconteceu pouco tempo depois de sua partida. Em uma noite tempestuosa, um grupo de viajantes estava perdido no meio de uma estrada deserta. O vento forte fazia as árvores se curvarem e os relâmpagos iluminavam o céu com um brilho assustador. A chuva caía intensamente, impedindo que os homens enxergassem o caminho à frente. Eles estavam prestes a perder a esperança quando, de repente, uma figura radiante apareceu diante deles. Era uma mulher vestida de branco, segurando um cálice dourado em uma das mãos. Seu rosto transmitia paz e confiança. No instante em que ela levantou o cálice, a tempestade começou a diminuir. O vento cessou, a chuva parou de cair e os relâmpagos desapareceram do céu. Os viajantes ficaram paralisados, sem acreditar no que viam. Quando tentaram se aproximar para agradecer, a figura simplesmente desapareceu. Na manhã seguinte, eles seguiram seu caminho e chegaram a uma igreja local. Lá dentro, viram uma pintura de Santa Bárbara segurando um cálice dourado, exatamente como a mulher que os salvara na noite anterior. A partir desse dia, a devoção a Santa Bárbara se espalhou ainda mais. Seu nome passou a ser lembrado sempre que uma tempestade ameaçava o céu, ou quando alguém se via perdido no meio de dificuldades. Outro milagre marcante aconteceu séculos depois, em uma pequena cidade onde trabalhadores de uma mina enfrentavam um perigo mortal. Era uma manhã comum quando, de repente, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo túnel. As paredes começaram a tremer, e antes que os mineiros pudessem reagir, um desmoronamento os prendeu em uma escuridão absoluta. O medo tomou conta de todos. Eles estavam a dezenas de metros abaixo do solo, sem saída, sem comida e sem esperança. Um dos trabalhadores, chamado Miguel, lembrou-se da história de Santa Bárbara, a santa protetora contra tempestades e desastres súbitos. Ele se ajoelhou e começou a rezar em voz alta pedindo ajuda. Pouco tempo depois,
algo inexplicável aconteceu. Uma luz fraca começou a brilhar dentro da mina. Os mineiros viram uma silhueta feminina caminhando entre os escombros. Ela segurava uma tocha, que iluminava suavemente o local. Eles seguiram a luz e, inacreditavelmente, descobriram uma passagem estreita que levava para fora da mina. Quando finalmente chegaram à superfície, foram recebidos por moradores desesperados, que já haviam perdido as esperanças de encontrá-los vivos. Os mineiros sabiam que não haviam saído dali sozinhos. Santa Bárbara os guiara para a liberdade. A notícia desse milagre se espalhou, e até hoje, trabalhadores de minas e túneis rezam para Santa Bárbara antes de iniciarem suas atividades, pedindo proteção contra acidentes e desastres. Durante a Primeira Guerra Mundial, um batalhão de soldados franceses marchava rumo ao campo de batalha. O céu estava carregado de nuvens escuras, e o medo tomava conta de cada um deles. Eles sabiam que estavam entrando em uma batalha onde muitos não voltariam vivos. Naquela noite, enquanto estavam em seus acampamentos, um dos soldados retirou de seu bolso uma pequena medalha de Santa Bárbara e começou a rezar. Outros soldados, ao perceberem, se juntaram a ele, pedindo a proteção da santa para que voltassem em segurança. No dia seguinte, quando o exército inimigo lançou seu primeiro ataque, algo surpreendente aconteceu. Os projéteis que deveriam atingir o batalhão não explodiram. Mesmo aqueles que caíram no meio das trincheiras permaneceram intactos, como se uma força invisível estivesse protegendo os soldados. Eles avançaram e venceram a batalha sem grandes perdas, algo que foi considerado um verdadeiro milagre. A partir desse evento, Santa Bárbara passou a ser considerada a padroeira dos artilheiros e militares, protegendo aqueles que enfrentam perigos extremos na guerra. Um navio carregado de mercadorias viajava pelo Oceano Atlântico, quando foi surpreendido por uma tempestade brutal. Os ventos eram tão fortes que as velas foram rasgadas e as ondas gigantes jogavam o navio de um lado para o outro. A tripulação entrou em pânico. O capitão já havia aceitado o pior. O navio estava perdido, mas um marinheiro, que sempre carregava consigo 1/3 de Santa Bárbara, ajoelhou-se no convés e começou a rezar. No momento em que ele terminou sua oração, uma mulher apareceu na proa do navio. Seu rosto era sereno e uma luz brilhante a envolvia. Ela ergueu as mãos e, em instantes, o mar começou a se acalmar. Os ventos enfraqueceram e a tempestade desapareceu tão rápido quanto surgiu. Quando os marinheiros se recuperaram do choque, a misteriosa mulher havia sumido. Os milagres de Santa Bárbara se tornaram incontáveis. Gerações inteiras testemunharam sua proteção e intercessão em momentos de perigo extremo. A Igreja não demorou a reconhecer sua santidade. Seu nome passou a ser venerado entre os cristãos e ela foi oficialmente canonizada pelo Papa São Pio X. A partir desse momento, Santa Bárbara se tornou a padroeira dos bombeiros, dos artilheiros, dos marinheiros e de todos aqueles que enfrentam tempestades, sejam elas físicas ou espirituais. Até hoje, milhares de fiéis ao redor do mundo rezam para Santa Bárbara pedindo livramento, proteção e força para enfrentar as dificuldades da vida. Seus milagres não são apenas histórias do passado. Ela continua a interceder por aqueles que têm fé. Eles sabiam que não era uma pessoa comum. Era Santa Bárbara, a protetora contra tempestades. Desde então, muitos marinheiros passaram a carregar imagens e medalhas de Santa Bárbara a bordo de seus navios, acreditando em sua poderosa proteção contra os perigos do mar. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a devoção a Santa Bárbara cresceu de forma impressionante. Seu martírio e os milagres atribuídos à sua intercessão fizeram com que seu nome fosse reverenciado em várias partes do mundo. No Oriente, igrejas foram construídas em sua homenagem, e muitos cristãos perseguidos viam nela um símbolo de resistência e fé inabalável. No Ocidente, sua fama se espalhou entre soldados, marinheiros e trabalhadores, que enfrentavam perigos diários. Ela se tornou uma protetora dos que vivem em risco constante. Durante a Idade Média, Santa Bárbara foi amplamente venerada na Europa.
Tropas medievais carregavam sua imagem antes de batalhas. Marinheiros encomendavam orações antes de longas viagens. Mineiros acendiam velas em seu nome antes de descerem às profundezas da terra. Essa devoção atravessou os séculos, sendo mantida viva até os dias de hoje. Seu culto se espalhou por países como Espanha, Itália, Portugal, Brasil e diversos outros lugares da América Latina, onde há tempestades, há fiéis clamando pelo nome de Santa Bárbara. Com a chegada do cristianismo às Américas e à África, a devoção a Santa Bárbara se entrelaçou com as tradições locais. No Brasil, por exemplo, ela se tornou fortemente associada ao sincretismo religioso, sendo relacionada a Iansã, a orixá dos ventos, das tempestades e dos trovões no candomblé e na umbanda. Ambas são guerreiras. Ambas dominam os ventos e as tempestades. Ambas carregam uma energia intensa de transformação e proteção. Por isso, muitas pessoas, mesmo fora do cristianismo tradicional, têm profunda devoção a Santa Bárbara. Em diversas partes do mundo, procissões, festas e homenagens são realizadas em seu nome, misturando fé cristã e tradições populares. Isso mostra que a fé em Santa Bárbara ultrapassou fronteiras e se tornou um símbolo universal de força e proteção. Ao longo dos séculos, diversas igrejas foram construídas em honra a Santa Bárbara. Na Itália, algumas das mais antigas, relíquias atribuídas a ela, estão preservadas em igrejas centenárias. Na Espanha, muitas catedrais possuem capelas dedicadas à santa, onde fiéis acendem velas e fazem orações pedindo proteção contra tempestades e relâmpagos. No Brasil, diversas igrejas levam seu nome, sendo locais de peregrinação para aqueles que buscam sua intercessão. Além das igrejas, seus símbolos estão espalhados pelo mundo. A espada representando sua força diante das provações. A vela simbolizando sua luz em meio às tempestades. O raio relembrando o castigo divino que caiu sobre seu pai opressor. Por onde quer que se olhe, Santa Bárbara é lembrada e reverenciada. Mesmo séculos após sua morte, Santa Bárbara continua sendo invocada por fiéis que precisam de proteção. Bombeiros rezam para ela antes de enfrentar incêndios. Soldados pedem sua bênção antes de marcharem para missões perigosas. Marinheiros levam sua imagem em embarcações para se protegerem de tempestades. Pessoas do mundo inteiro recorrem a ela para enfrentar tempestades da vida, sejam elas emocionais, espirituais ou físicas. E muitos milagres continuam sendo relatados. Um dos casos mais recentes ocorreu durante uma grande tempestade no México. Uma família ficou presa dentro de casa com a inundação subindo rapidamente. Sem saída, se ajoelharam e começaram a rezar para Santa Bárbara. Naquele instante, a chuva cessou subitamente, dando tempo para que fossem resgatados. O fato foi considerado inexplicável pelos meteorologistas, mas para a família foi um milagre. A fé em Santa Bárbara permanece viva, atravessando gerações e salvando vidas. Nos dias atuais, o mundo ainda enfrenta tempestades. Não apenas as climáticas, mas as tempestades do medo, da angústia, da solidão. E é por isso que Santa Bárbara continua sendo um símbolo de coragem e fé para milhões de pessoas. Sua história nos ensina que a fé verdadeira é inabalável, mesmo diante das piores provações. Nenhuma tempestade é forte o suficiente para derrubar quem confia em Deus. Mesmo nos momentos de maior desespero, há sempre uma luz nos guiando, e essa luz é a fé, a proteção e a intercessão de Santa Bárbara. Que sua devoção continue crescendo e que sua história seja sempre lembrada como um exemplo de força e resistência diante das adversidades. Santa Bárbara não é apenas uma santa do passado. Ela continua presente na vida daqueles que clamam por sua proteção. Ao longo dos séculos, seu nome tem sido invocado nos momentos mais difíceis. Quando os trovões rugem no céu, quando os ventos ameaçam derrubar tudo ao redor, quando o desespero bate à porta. É a fé em Santa Bárbara que fortalece o coração dos aflitos. Quantas vezes nos sentimos como náufragos em meio a uma tempestade? Quantas vezes achamos que não há mais saída para nossos problemas? Santa Bárbara nos lembra que nenhuma tempestade dura para sempre.
Seja qual for a luta que você esteja enfrentando, um problema de saúde, uma perda financeira, uma dificuldade emocional, saiba que Santa Bárbara pode interceder por você. Ela é a protetora dos que enfrentam batalhas. Ela é o escudo contra os relâmpagos que tentam nos destruir. E hoje, ela pode ser sua fortaleza em meio às adversidades. Os relatos sobre a intercessão de Santa Bárbara não são apenas histórias antigas. Ela continua operando milagres nos dias de hoje. Em Portugal, um bombeiro que enfrentava um incêndio de grandes proporções conta que, em meio ao caos, clamou pela proteção de Santa Bárbara. No instante seguinte, uma chuva inesperada caiu sobre a floresta, ajudando a controlar as chamas. No Brasil, uma família que viajava de carro foi surpreendida por um temporal violento. A estrada estava perigosa e eles mal conseguiam enxergar. A mãe segurou 1/3 de Santa Bárbara e pediu proteção. Em questão de minutos, a chuva parou e eles conseguiram chegar em segurança ao destino. Na Espanha, um grupo de mineiros ficou preso após um desmoronamento. Com poucos recursos e quase sem esperanças, começaram a rezar para Santa Bárbara. Dias depois, foram resgatados sem nenhum ferimento grave. Essas histórias nos mostram que a fé pode mover montanhas e dissipar tempestades. Santa Bárbara é um refúgio para aqueles que acreditam. Muitas pessoas se perguntam: como posso me conectar mais com Santa Bárbara? Como posso sentir sua proteção no meu dia a dia? Aqui estão algumas maneiras de fortalecer sua devoção e atrair sua intercessão. Reze a oração de Santa Bárbara diariamente. Isso fortalece sua fé e sua conexão espiritual. Tenha uma imagem ou medalha de Santa Bárbara em sua casa. Isso não é apenas um símbolo, mas um lembrete de que você nunca está sozinho nas dificuldades. Acenda uma vela em sua homenagem. Santa Bárbara é associada à luz que dissipa a escuridão. Uma vela acesa em oração simboliza sua presença e proteção. Confie no tempo de Deus. Nem sempre os milagres acontecem no momento que desejamos, mas a fé verdadeira nunca é em vão. Santa Bárbara não abandona aqueles que clamam por sua ajuda. Ela ouve cada oração e intercede por cada fiel que a busca com o coração sincero. Se você deseja sentir a presença de Santa Bárbara em sua vida, faça esta oração agora. Feche os olhos, respire fundo e entregue suas preocupações nas mãos dela. Santa Bárbara gloriosa e forte, protetora contra as tempestades e os perigos do mundo, peço que estendas tua mão sobre mim e minha família, livrando-nos dos trovões da angústia, dos ventos da incerteza e das chuvas do medo. Que tua intercessão nos proteja contra todos os males, que tua luz ilumine nosso caminho nas horas mais sombrias e que nossa fé permaneça firme, assim como a tua, diante das provações. Ó, poderosa Santa Bárbara, escuta meu pedido e intercede, junto a Deus por mim, para que eu tenha força, coragem e proteção em todos os momentos. Amém. Santa Bárbara está ao seu lado. Confie, tenha fé e continue caminhando com esperança. Se esta história tocou seu coração, não guarde essa bênção só para você. Inscreva-se no canal. Aqui você encontrará mais histórias inspiradoras, orações poderosas e testemunhos de fé que vão fortalecer sua caminhada espiritual. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo especial. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por uma tempestade na vida e precisa da proteção de Santa Bárbara. Deixe nos comentários o nome de quem você deseja que intercedamos em oração. Santa Bárbara continua viva na fé daqueles que acreditam. E hoje você faz parte dessa história. Que a força dessa santa guerreira proteja sua vida, sua família e todos que você ama.